Olá, sejam bem-vindos à MF3, Escola de Filosofia. Dando sequência a esta história da filosofia, hoje as obras de Francis Bacon. Vou comentar um pouco. Uma novidade do canal é que, além de ter feito um vídeo explicativo, que você pode ver no início do canal, eu tenho agora solicitado a gentileza de vocês de dar um joinha, se inscreverem e, se acharem pertinente, partilhar nas suas redes e com os seus amigos. Ajuda muito a proposta do canal, faz com que o conteúdo chegue às pessoas que têm procurado e, enfim, acaba aí sendo um serviço de utilidade pública. Sobre Francis Bacon, ele, ao lado de René Descartes, é considerado esses dois primeiros filósofos, digamos assim, da modernidade, que instaura a modernidade. Eu passo a fazer um comentário geral sobre as obras deste pensador. A primeira é de 1597, são os ensaios, onde ele trata sobre moral e política. Em 1603, Interpretatione Naturae Proemino, e trata aí de uma ideia de reforma cultural. Tanto na ideia de moral e política, quanto nesta, o tema gira em torno dessa questão. Aliás, como um todo, Bacon vai ser um militante de uma nova forma de tratar o conhecimento e, sobretudo, a ideia é que o conhecimento precisa ser divulgado o mais amplo possível. Portanto, a ideia de uma difusão cultural está presente aqui. Vou retomar adiante esse tema. Em 1602, aqui alguns coloca primeiro em 1603, depois em 1602, ele teria também feito uma obra, Temporis Partis Masculus, que trata exatamente de uma crítica dos filósofos clássicos antigos, que seria Platão, Aristóteles, Galeno e Cícero, depois no período medieval, Tomás e Escoto, Duns e Escoto, e no período da Renascença, Cardano e Paracelso. Paracelso estava muito ligado aí às experimentações científicas, etc. E ele acusa esses filósofos de moralmente culpados. Ele faz aqui uma abordagem entre moral, às vezes política e epistemológica. Isso é muito interessante, porque na marca da modernidade e nas novidades da modernidade, que hoje para nós são tão familiares, exatamente tem aí este tipo de novo posicionamento sobre o que se produzia como conhecimento. O conhecimento, de certa maneira, tinha feito um processo epistemológico que acabava, digamos assim, prendendo todo mundo dentro da sua lógica. E a ruptura desta lógica se dá, por exemplo, no Francis Bacon. Esse tema é muito interessante para os nossos dias quando a gente pensa a ideia de decolonidade, decolonialidade, ou seja, o tema que tenta propor que este método de conhecimento que nós temos aí não interessa a todos, digamos assim, no planeta, sobretudo na parte sul do planeta. E, portanto, quando a gente lê Bacon e a sua crítica aos autores tradicionais, e o fato dele deslocar, então, a reflexão para uma ideia de que eles são moralmente culpados, é interessante de abordar essa obra nessa perspectiva, porque a gente vai ver aí uma forma de ruptura com uma tradição que, do ponto de vista epistêmico, cria um solipsismo e não permite ninguém sair dele, sob pena de que você estaria errado. E Bacon é um desses, René Descartes é o outro. E ele culpa esses filósofos porque eles não teriam aqui dado o devido cuidado com a natureza. Sendo a natureza, obviamente, uma obra divina, esse filósofo, portanto, teria aí fugido desta realidade. Lembrando que depois eu vou retomar esses temas de novo. Aqui é um panorama das obras. Aí continua em 1603, publica várias outras obras, Valerius Terminus, depois 607, 609, Cogitae e Visa, eu vou retomar um pouquinho mais, 1608, Redargutio Philosopharum, Descriptium Globi Intellectus. Então todas essas obras estarão tratando em latim e de temas, digamos assim, que hoje a gente chamaria de uma filosofia da natureza, uma filosofia da ciência. Em 1605 ele se empenha numa obra um pouco maior, que seria a espécie de uma segunda parte de uma grande obra, sobre a dignidade e o progresso de saber humano, divino, em 1605. E aí o tema geral desta obra é exatamente a defesa e elogio do saber. Ele faz esse processo de obra, devemos lembrar, com a ascensão do rei Jaime I,
James I. E ele, obviamente, faz aí toda uma militância em prol de uma promoção cultural, que depois será muito bem encampada por esse rei James I, como sendo aí um projeto mais amplo de difusão cultural e como algo que produz benefícios para a sociedade no geral. Ainda que ele era um nobre, não devemos esquecer disso, e eu creio que essa ideia contemporânea que nós temos de cidadão de direito, indivíduo, né, portador de direito, não é um outro assunto. Então, esta obra, que na verdade ela seria uma parte de uma obra muito maior, na verdade seria a segunda parte, na minha anotação aqui, que é a Staratio Magna. Ele pensou uma obra gigantesca e dentro dela fez várias subdivisões. O que importa é que, ainda como temas, ele pretendia então organizar uma obra, essa segunda parte aqui, da seguinte forma: que tivesse história, quer dizer, referente à memória, o que foi feito, a ideia de poesia, a segunda parte, que é a ideia da fantasia, e a ideia, uma terceira parte, a ideia de ciência. O tema também aqui da poesia, da fantasia e da razão será objeto também de longas discussões na ciência contemporânea. Enfim, o novo órgão, que portanto é de 1620, exige dele um tempo bem maior, é uma obra bem importante para a história da ciência. Como o nome diz, é tentativa de criar uma nova lógica, já que o órgão era o do Aristóteles, ele tenta fazer esta nova obra, de 1620. Ele gasta aqui 10 anos nesta obra, trabalhando nessa obra, e ele começa aqui com alguns pontos que eu vou ler rapidamente nessas pílulas. A ideia é ser sempre panorâmica. A ideia de uma divisão das ciências. Número 2, um novo órgão ou indícios para a interpretação da natureza. 3, fenômeno do universo ou história natural e experimental para a construção da filosofia. 4, escala do intelecto. 5, antecipações da filosofia segunda. Nós temos dentro da filosofia a ideia de filosofia primeira e filosofia segunda. Adiante falarei mais disso. E 6, a filosofia segunda ou ciência ativa. Enfim, eu concluo esse panorama dizendo que Thomas Pratt, um historiador da Royal Society na Inglaterra, que também era bispo de uma dada cidade ali na Inglaterra, quando faz uma história da Royal Society, ele retoma o pensamento do Lord Bacon, Francis Bacon, portanto, dizendo que o pensamento deste filósofo era, digamos assim, uma espécie de já objetivos, ou na obra dele já estão os objetivos, os propósitos, as finalidades, os temas que perpassaria toda a história da Royal Society até aquele momento que ele faz a história. Não me falha a memória agora qual foi o ano que ele fez a história, mas já tinha a Royal Society, já era uma instituição bem consolidada, bem estruturada por ocasião desta observação. A pertinência de Francis Bacon para a ciência contemporânea, como nós vamos ver em outros vídeos a seguir, é extraordinariamente atual e pertinente. Na época de uma propagação de um instrumento, na época em que vivemos hoje, de um instrumento que permite a propagação de informação, que são as redes sociais, os meios de comunicação, se nós conseguimos esse estágio de hiperavanço, de troca e de forma fácil e razoavelmente barata, o que eu acho pertinente e interessante é que nós ganhamos com a facilidade de divulgação, mas perdemos e temos perdido muito de uma precisão técnica como que nós elaboramos os raciocínios e os pensamentos. A metodologia das redes sociais acabam criando, segundo uma outra dinâmica, uma outra demanda, e acaba permitindo muito mais a imprecisão. O aparente surgimento de métodos, novidades, na verdade são muito mais coisas ligadas a técnicas de venda contemporânea do que propriamente, realmente novidades epistemológicas e de conhecimento e que têm sustentabilidade a um exame crítico, a um exame de uma comunidade científica, por exemplo. E quando nós voltamos a filósofos como Bacon e depois outros, o que nos deixa surpreso é que essas obras têm 300 anos, 350, 400 anos facilmente,
e elas são ainda o fiel da balança do que é ciência realmente hoje, inclusive da ciência que constrói esses materiais que nós fazemos uso para exatamente divulgar ideias, divulgar mensagens. Ou seja, a técnica de construção de uma lente, de uma máquina que está filmando, de um celular que está filmando, ela exige uma ciência de engenharia dos materiais que certamente retorna na história da ciência a contribuição de um Francis Bacon. Enfim, eu hoje atuo como exatamente um propagandista de ciência e de filosofia ao estilo de Francis Bacon na época dele. Muito obrigado, um fraterno abraço, até uma próxima aula.